18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6h01. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia pra você até às 7 da noite. E hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação. Ari Guedes, DJ e produtor ali na técnica, na operação e lá no aplicativo humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Wellington Trovão. Um alô aí para a equipe de jornalistas e produtores do programa, antenados, né, aqui no 18 horas, uma correria maravilhosa. Afinal de contas, jornalismo é assim, se faz em tempo real. Estamos apurando todo o tempo as informações, atualizando todos os dados para levar para você a notícia certinha, redondinha e quente em primeira mão quando possível, né não, Carlão? Com certeza, Karime. Até às 7 você vai conferir aqui as informações do dia. É isso aí, tudo ótimo, muito boa noite, tudo bacana. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Lembrando que daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Portanto, estamos juntos, hein? No melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas com você até às 7 da noite, hein? Você está ouvindo Mix 18 horas. É sempre legal, né? Nós vamos começar hoje com uma boa notícia para você. Olha só, está prevista para amanhã em Karime Leão e ouvintes a chegada de mais um lote com 62 mil doses da vacina contra a Covid-19 aqui para o Amazonas, aqui para o estado. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, que é o Eduardo Pazuello. Pois é, Carlão, até hoje o Amazonas recebeu 675.620 doses das vacinas em 5 remessas enviadas pelo Ministério da Saúde. Somando com esse lote, que deve chegar amanhã, o total de vacinas sobe para 737 mil, suficientes para imunizar 368 mil pessoas. E até às 5 horas da tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 300.682 doses. 245 mil pessoas receberam a primeira dose e 55 mil receberam as 2 doses da vacina já. Os números ainda são muito baixos, é claro. Do público prioritário estimado para receber a vacina, só em apenas 58% recebeu a primeira dose e apenas 13% até agora receberam as 2 doses necessárias para garantir a imunização. E ontem, no primeiro dia de vacinação para os sessentões, 8.300 pessoas com 69 anos foram vacinadas. E hoje, só pela manhã, mais 4.000 pessoas de 68 anos receberam a primeira dose da vacina. Amanhã vai ser a vez do grupo dos que têm 67 anos. Na quinta-feira, a vacinação é para o grupo de 66 anos. Na sexta, para quem tem 65 anos. E vale lembrar que neste sábado, dia 6, é a segunda chance para todos desse grupo aí de 65 a 69 anos que não conseguiram se vacinar durante a semana. As informações sobre a vacinação, horários, locais de atendimento estão no site imuniza.manaus.am.gov.br. 18 horas. Olha aí, os primeiros resultados dos estudos sobre a variante brasileira do novo coronavírus começam a ser divulgados já. Em um estudo feito por pesquisadores da Fiocruz mostrou que os adultos infectados pela variante brasileira, que é a P1, do coronavírus, identificada primeiro aqui no estado do Amazonas, tem uma carga viral 10 vezes maior, 10 vezes maior do que adultos infectados por outras versões do vírus. Essa variante P1 já está presente em praticamente todo o país e começa a se espalhar pela Europa, Estados Unidos e Ásia. E um outro estudo revelou que essa variante pode escapar dos anticorpos produzidos pela vacina da Coronavac. E segundo aí pesquisas do Observatório Covid-19 da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, o estudo inicial feito com apenas 8 pessoas não serve como base aí para interromper a vacinação. Para os pesquisadores, a Coronavac, a vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, Instituto Paulista, é eficaz e evita agravamento da Covid-19. Vamos conferir mais detalhes sobre esta questão agora na reportagem de Odinei Araújo.
Desde que a nova variante do coronavírus, a P1, foi detectada no final do ano passado aqui no Amazonas, surgem questionamentos sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19 diante da nova cepa. E no final da noite de ontem, o jornal O Estado de São Paulo publicou o resultado de um estudo inicial feito por cientistas da USP e Unicamp de que a variante de Manaus pode escapar dos anticorpos da Coronavac. O estudo ainda não foi revisado por outros cientistas e os dados são preliminares, até porque foram obtidos com base em uma amostra de apenas 8 voluntários. Mas para os autores, acende um alerta sobre o impacto da nova linhagem na eficácia das vacinas. O 18 Horas conversou com a cientista Mônica de Bolle, pesquisadora da Universidade Johns Hopkins e do Instituto Peterson, ambos nos Estados Unidos. Mônica também integra o grupo de pesquisadores brasileiros do Observatório Covid-19. Ela teve acesso ao estudo e explicou que os 8 pacientes foram vacinados no ensaio clínico da Coronavac. 5 meses depois, foram colhidas amostras de sangue deles. E quando o plasma foi exposto à variante AP1, a VOC de Manaus, a reação dos anticorpos neutralizantes foi muito baixa. Tem algumas coisas a dizer aqui que são importantes. A primeira delas é que foi um estudo com 8 pacientes. Então, apesar de nos 8 pacientes a resposta de anticorpos neutralizantes com a Coronavac ter sido muito baixa, portanto, isso em si tem alguma significância, não há a menor dúvida, o poder estatístico desse estudo com 8 pacientes apenas, inclusive os autores todos, o grupo da Esther relata isso no paper, o poder estatístico é muito baixo. Mônica de Bolle enfatiza que só 8 pacientes não compõem uma amostra significativa para dizer que a vacina Coronavac não é eficiente. Ele não é um motivo para parar de vacinar com a Coronavac de jeito nenhum, porque aqui vem uma outra coisa extremamente importante. Esse estudo só foi feito para a resposta de anticorpos neutralizantes. A gente sabe que a vacina suscita outras respostas imunes, em particular a resposta celular, a resposta dos linfócitos T. Então, apesar da redução dos anticorpos neutralizantes nesses pacientes, no estudo in vitro, não in vivo, a gente não pode afirmar nada ainda com relação à eficácia geral da Coronavac, porque o sistema imune trabalha em várias frentes. A pesquisadora reafirmou que a Coronavac protege contra a gravidade da Covid-19, mesmo diante da variante de Manaus, e que, a exemplo das outras vacinas, mesmo depois de imunizado, é preciso manter o uso de máscaras e o distanciamento social. O Instituto Butantan, responsável pela fabricação da Coronavac, informou que a vacina produzida a partir do vírus inteiro inativado induz a uma resposta imune ampla contra a Covid-19. O Butantan também informou que está realizando estudos próprios sobre a variante P1 e que os resultados devem ser conhecidos nos próximos dias. Odneia Araújo para o 18 Horas. Bom, o fato é que essa doença ainda foi pouco estudada e muito pouco se sabe sobre ela. Os estudos mostram que com apenas uma dose se reduz em mais de 80% as chances de hospitalização com Covid-19 e em 100% a possibilidade do paciente imunizado desenvolver o quadro grave da doença. Então está bem claro aí que é necessário, que a vacinação seja acelerada para que o Brasil possa, diminuir o número diário de mortes e tirar, a saúde pública do caos recente. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, começamos o mês de março registrando o menor índice de isolamento social já no ano de 2021 agora. Mesmo com a cidade de Manaus seguindo na fase vermelha da pandemia, muita gente segue ignorando aí totalmente as medidas de isolamento e acreditando aí numa falsa imunidade, hein? Coisa, né, Carlão? Bom, a taxa de transmissão do novo coronavírus por aqui ainda requer muita atenção, sim. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, para cada grupo de 100 infectados, transmite a doença para outras 92 pessoas. Vamos saber os detalhes sobre essas taxas agora com a repórter Nathalie Moraes.
O isolamento social em Manaus vem registrando quedas nas últimas semanas. Em meio às flexibilizações da reabertura do comércio e serviços e o início da vacinação, muitas pessoas ganharam a falsa sensação de estarem imunes ao novo coronavírus. A média móvel de isolamento social aqui na capital, registrada nesta segunda-feira, é de 40,2%, segundo o painel de indicadores da Covid-19 no Brasil. A menor taxa já registrada no ano de 2021. Se compararmos com a semana anterior, por exemplo, a média móvel do isolamento registrada em Manaus era de 50%. Segundo os especialistas, o recomendado é que possamos manter essa taxa acima de 60% por pelo menos 2 semanas. Só assim conseguiríamos uma estabilidade maior no número de casos. O infectologista Luiz Fernando Lourenço reforçou a importância do isolamento social. O isolamento social, nessa fase, ele é muito importante. Nem todo mundo pode participar desse isolamento social. Temos pessoas, profissionais da área da saúde e algumas profissões essenciais que a gente precisa manter. Mas se nós conseguirmos reduzir os contatos sociais através de isolamento, eu diminuo o contato entre pessoas. E nesse contato, que é a forma de transmissão do coronavírus, eu diminuo a taxa de propagação. E eu tendo uma taxa de propagação mais baixa, eu consigo ter assistência à saúde a todos. Leitos de UTI, assistência hospitalar, profissionais médicos que ajudem a cuidar de todos esses pacientes. Se eu não faço isolamento social e várias pessoas pegam a doença ao mesmo tempo, consequentemente vai ter mais pessoas com doenças graves ao mesmo tempo. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a taxa de transmissão da Covid-19 por aqui ainda requer muita atenção. Embora apresente uma queda, a taxa de RT está em 0,92, o que significa que em um grupo de 100 infectados, eles transmitem a doença para outras 92 pessoas. Isso sem falar que Manaus segue na fase vermelha da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, pode até ser coincidência, hein? Mas após a queda no índice do isolamento, a fila por espera de leito aqui no Amazonas tem 2 dias aí consecutivos de alta, hein? No fim de janeiro eram 617 pacientes à espera de um leito, número que caiu para 81 no dia 27 de fevereiro, veja bem. Mas este número cresceu novamente nos últimos 2 dias e agora já são 100 pacientes à espera de um leito para tratamento da Covid. Carlão, e é bom lembrar que a variante P1 dribla até 61% da imunidade e reinfecta pessoas que já tiveram a Covid-19. Isso é o que mostra um estudo feito em conjunto por pesquisadores da Universidade de São Paulo e a Universidade de Oxford, na Inglaterra, divulgado hoje. E o levantamento mostra também que em apenas 7 semanas a P1 se tornou a linhagem do coronavírus mais prevalente aqui em Manaus. De acordo com o estudo, os primeiros casos de infecção com a cepa foram registrados em Manaus ainda em novembro do ano de 2020. Eles alertam que, além de ser mais letal, a nova cepa pode ser também mais resistente às vacinas contra a Covid-19. Ou seja, o grande recado dos especialistas aqui é que, mesmo com a vacinação, continuam sendo extremamente necessários manter as medidas sanitárias de proteção até que a pandemia esteja oficialmente controlada. Karime, exatamente, sem dúvida nenhuma. Continua assim valendo as medidas básicas de usar sempre a máscara facial, evitar aglomeração, manter o distanciamento social, lavar sempre as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel, o álcool 70. Você está ouvindo 18 horas. E órgãos de controle voltam à justiça para garantir que o governo do Amazonas e a União cumpram medidas judiciais no tratamento de pacientes com Covid-19 em todo o estado do Amazonas. E entre as medidas apresentadas estão o fornecimento regular de oxigênio às unidades de saúde, a transferência dos pacientes com o novo coronavírus quando necessário e com o pagamento de tratamento fora de domicílio, além da abertura de novos leitos em todo o estado. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes.
Os Ministérios Públicos Federal e Estadual, junto aos órgãos de controle, apresentaram uma nova manifestação à Justiça Federal para obrigar a União e o governo do Amazonas a cumprirem as medidas que garantam o fornecimento de oxigênio às unidades de saúde. A transferência dos pacientes com Covid-19, quando necessário, além do pagamento do tratamento fora de domicílio e a abertura de novos leitos em todo o Amazonas. Na manifestação, os Ministérios Públicos e as defensorias apontam que, embora já haja uma decisão judicial obrigando a União e o governo do Amazonas a cumprirem as medidas, essas providências adotadas até o momento não são suficientes, como explica a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Michele Corbi. Já houve decisão judicial para que o estado do Amazonas fizesse um plano de abastecimento de oxigênio que englobasse todo o estado, não apenas Manaus, e também para que fossem feitas transferências das pessoas que não conseguissem leitos no estado do Amazonas. Então, que essas transferências fossem feitas para outras unidades da federação, outros municípios, enfim, que pudessem atendê-los. Contudo, embora haja essa decisão, já o estado do Amazonas e a União não cumpriram com essas determinações, e além disso, o que se verifica agora é que a crise da pandemia, esse novo pico está se alastrando para outros estados, os leitos estão se esgotando em outras regiões também, então a questão da transferência se torna ainda mais difícil. Ela já não estava sendo feita a contento antes, e agora ela se torna ainda mais difícil de ser feita. Então é por isso que os Ministérios Públicos e as defensorias pediram à Justiça que haja nova determinação sob pena de multa. Além disso, não foram apresentados até o momento o plano para o abastecimento da rede de saúde do estado do Amazonas com oxigênio. Elaborem um plano de abastecimento de oxigênio que seja de fato eficaz para solucionar o problema em todo o estado do Amazonas, para que haja transferência daqueles pacientes que não possam ser atendidos no Amazonas por falta de leitos, mas que, sem prejuízo dessas transferências, haja também a instalação de leitos em quantidade suficiente para atender a demanda do Amazonas enquanto perdurar a pandemia. Ou seja, para que haja instalação de leitos e também para que eles sejam bem estruturados, com recursos humanos, com insumos, com tudo, e também para que haja o financiamento adequado desses leitos, tanto por parte do Estado quanto por parte da União. Vale lembrar que existe no Amazonas ainda uma fila de espera de pacientes com Covid-19 por vagas em leitos, inclusive em unidades de tratamento intensivo. Segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 104 pacientes aguardam transferência para leitos exclusivos de Covid-19, sendo 75 deles residentes em municípios do interior do nosso estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Economia. Bom, em pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, revela que em 2020, nada menos que 610 estabelecimentos comerciais foram fechados aqui no Amazonas. Em todo o Brasil, esse número foi mais de 75 pontos encerrados por causa da crise agravada pela pandemia. Karine, a repórter Ananda Chama conversou com o presidente da FEComércio, Aderson Frota, que falou sobre esses números. Vamos conferir. Nada menos que 610 estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios fecharam as portas no Amazonas em 2020. Foi o primeiro ano da pandemia de Covid-19. O estado registrou o quinto menor número de fechamento do país. Para o presidente da FEComércio do estado do Amazonas, Anderson Frota, entre os principais segmentos afetados em nível nacional foram vestuários e calçados, supermercados e minimercados, utilidades e eletrodomésticos. Na realidade, o ano 2020, a nível de Brasil, houve uma
uma perda de vagas de emprego de 25.700. Isso realmente foi um quadro muito difícil, porque provocado pela pandemia, muitas empresas em muitos estados ficaram com portas fechadas. Aqui no Amazonas aconteceu o mesmo, e graças a Deus, a partir de maio de 2020, nós conseguimos uma reabertura gradual e o comércio voltou a funcionar, praticamente numa retomada muito expressiva das vendas no varejo, e importou isso exatamente num crescimento de 7,5% em 2020 da atividade comercial, embora as outras tenham decrescido, mas o comércio foi exatamente quem conseguiu o melhor desempenho. Anderson Frota acrescenta sobre o desempenho positivo da arrecadação de ICMS. O certo é que nós tivemos um desempenho altamente positivo. E isso repercutiu muito na nossa participação na arrecadação do ICMS para os cofres do governo do estado. Mas é digno que se registre o seguinte: assim mesmo, com todo o crescimento, mas que em cima das dificuldades dos mais de 100 dias que nós partamos de portas fechadas, sem funcionar, naturalmente aconteceu que 610 empresas vieram a sucumbir. Eu sou a Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça Federal suspendeu as obras para a reconstrução aí do lote C da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. A decisão é do juiz Rafael Paulo Soares Pinto, do Tribunal Regional Federal. O juiz alegou que o processo de licitação foi feito sem licenciamento ambiental prévio. O Ministério da Infraestrutura informou que vai recorrer. E o contrato para a repavimentação do trecho foi assinado no fim do ano passado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A previsão é de que as obras começassem ainda no segundo semestre de 2021. Além das obras, o juiz Rafael Soares também decidiu pela suspensão do processo de contratação da empresa, que ficaria responsável pela reconstrução do trecho, assim como possíveis projetos de execução. O texto cita ainda que os reparos no trecho só devem ser retomados depois que o Ministério da Infraestrutura apresentar novos documentos de impacto ambiental. Tomara que esses documentos sejam apresentados rápido, com urgência, né, Karim? Porque nós estamos, inclusive, comentando isso direto aqui no 18 horas. Essa é uma obra imprescindível para que o Amazonas, né, receba aí os benefícios, porque ele se coligue com o resto do Brasil, não é isso? Que nós estamos precisando realmente disso. Pessoas do judiciário que não conhecem a região tomam decisões equivocadas sem levar em consideração as necessidades de quem mora aqui, de quem precisa realmente se conectar aí com o resto do país. Nós estamos ilhados, então nós precisamos realmente, não devemos sofrer consequências com relação... É quase um boicote, né, para essa BR, parece, né? Essa estrada é importante para a economia, para a indústria de Manaus, para o comércio e para a atividade de turismo também, para todo mundo, né? Sem uma ligação terrestre com o resto do país, tudo aqui fica mais difícil, mais caro também, né? E isso ficou muito claro na crise de abastecimento de oxigênio medicinal, essa tragédia que nós passamos aqui no mês de janeiro. Tiveram que montar uma logística aérea caríssima para atender Manaus, quando poderíamos ter usado a BR-319 de forma muito mais eficiente. Mas o lobby ambientalista sempre sai ganhando e a população perde nessa guerra, né? Essa é a realidade. Mix. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 64% e 94%. 6h30, boa noite.
Olha, Karine, ainda falando de tempo, hein? Nos últimos dias tem chovido bastante em Manaus. Hoje, por exemplo, choveu o dia inteiro, praticamente ainda está chovendo. E por isso é necessário aí tomarmos sempre alguns cuidados, hein? O alerta é principalmente para aquelas pessoas que moram em construções irregulares em áreas de risco. Exatamente, Carlão, a atenção é redobrada mesmo. Na madrugada de hoje, durante a forte chuva, foi registrado um acidente com vítima fatal. Um homem morreu com desabamento do muro da casa dele. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Um homem identificado como Daniel Freire da Rocha, de 53 anos, morreu na madrugada de hoje após ser atingido por destroços da parede de um quarto durante a forte chuva que caiu na madrugada desta terça-feira na Praça 14, na zona sul de Manaus. Familiares contaram que a parede do quarto de Daniel já estava escorada por toras de madeira e acabou cedendo no momento da forte chuva. A vítima chegou a se escorar, o que pode ter provocado o desabamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ainda chegou a ser acionado, mas somente constatou o óbito. Na manhã de hoje, agentes da Defesa Civil Municipal estiveram na residência da vítima para avaliar os riscos de danos causados após o acidente. Segundo o Major de Operações da Defesa Civil, Robson Falcão, no local foi constatado que se tratava de uma construção irregular. Nós voltamos com 2 equipes do cadastro e da engenharia. Inicialmente, um tipo de ocorrência com vítima fatal, e a gente, logo que chegamos, descartamos a possibilidade de ser uma área de risco, enfim, que se trata de uma parede antiga, né, que não tinha o apoio dos pilares de viga, e sobre essa estrutura tinha uma estrutura mais nova, de concreto armado. Relatos da irmã do falecido mostra que essa parede instável, ele se encostou nessa parede e essa parede veio desabar em cima dessa pessoa. Foi feito todas as orientações necessárias, realmente não existe outras paredes antigas lá dentro, né, não tão estável como essa que caiu, para que ela possa tomar as providências. O local indica ainda o risco de desabamento de casas vizinhas que apresentam grandes rachaduras. Pelo menos 8 famílias devem deixar suas casas nos próximos dias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 7 em cada 10 estados brasileiros reduziram os gastos com educação no ano de 2020. Só que no Amazonas a realidade é outra, exatamente isso. Mesmo sem aulas presenciais, a Secretaria de Educação Estadual bateu recordes de gastos. Essa situação foi criticada pelos deputados estaduais que querem uma investigação dos órgãos de controle. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Mesmo em meio à pandemia e com as aulas suspensas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a SEDUC, bateu recorde de gastos. Foram mais de 2,9 bilhões de reais gastos em 2020. O valor é 60 milhões de reais a mais do que os custos destinados à educação do Amazonas no ano anterior. Os gastos aplicados causam uma estranheza em um ano completamente atípico e sem aulas presenciais em boa parte do ano, em razão da pandemia do novo coronavírus. Para alguns deputados estaduais, há indícios de irregularidades que devem ser investigadas. O montante de 2,9 bilhões de reais gastos com a SEDUC estão no portal da transparência do governo. Segundo o deputado delegado Péricles, o governo tem utilizado da pandemia de Covid-19 para cometer desvios com dinheiro público. Está claro que o período de pandemia vem sendo usado pelo governo do estado para as práticas de atos ilícitos, desvio de dinheiro público. Isso já vem sendo demonstrado pela CPI da Saúde, pelas operações da Polícia Federal e pelos órgãos de controle. É assustadora a capacidade de gastos com justificativas cada vez mais absurdas, enquanto a população padece no caos da saúde pública. E na SEDUC não é diferente. Já, inclusive, manifestei em outras oportunidades sobre os desvios e corrupção existentes na Secretaria de Educação, assim como em outras pastas. A corrupção precisa acabar em nosso estado.
O deputado Dermilson Chagas também questionou como podemos bater um recorde de gastos na Secretaria de Educação com as aulas suspensas em boa parte do ano. Os gastos da SEDUC, assim como do governo, muitas secretarias estão trabalhando de forma híbrida. A SEDUC é uma delas. E nós, quando olhamos o portal da transparência e o Diário Oficial do Estado, percebemos como o governo gasta os recursos do povo do Amazonas. Sem prioridade, sem critério e de uma forma muito estranha. Já que estão híbrida, por exemplo, a Xerox. Como é que eles trabalham em casa tirando Xerox na SEDUC? Então, esse tipo de gasto é desnecessário no momento da pandemia, podendo ter outras prioridades. Fazer um prato cidadão, comprar rancho para distribuir para a população, ou até a vacina, que é que todo mundo deseja, que gostaríamos de ver aqui no estado do Amazonas. Segundo a SEDUC, os gastos de 2,9 bilhões pagos em 2020 são previstos pela Lei Orçamentária Anual, a LOA, e que tem valores definidos conforme a projeção orçamentária para o ano em exercício e é passível de suplementações. Por lei, o governo do estado tem a obrigação de investir no mínimo 25% da receita do estado em educação e que precisou fazer adequações para dar continuidade às atividades, primeiro com o ensino à distância. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, assim como os deputados governistas, se calam diante do pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima. Pois é, mas os movimentos sociais pedem uma resposta da Assembleia Legislativa do Amazonas. Vamos saber mais sobre o assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. Na sessão de hoje da Assembleia Legislativa do Amazonas, o pedido de impeachment do governador Wilson Lima ficou apenas no discurso dos deputados da oposição. O deputado Wilker Barreto chegou a comparar a Assembleia Legislativa com a casa do Big Brother, onde os deputados se comportam como se estivessem em confinamento, sem ter contato com a população e com os anseios da sociedade. Só que o paredão desta casa é em 2022. E muitos só vão saber as suas rejeições, deputado Péricles, nas urnas. Presidente, nós entramos numa semana decisiva. A semana que o povo do Amazonas espera um posicionamento desta casa. Vejo colegas voltando, Dermilson, a uma agenda institucional com o governador. Eu, particularmente, não ando me acompanhando de pessoas que matam o povo. Esta casa cala-se, deputado Dermilson, porque não apura o colapso que foi, Álvaro, a tragédia que foi o Amazonas. Quem também falou do assunto na tribuna foi o deputado Dermilson Chagas. Ele lembrou que a Casa Parlamentar tem um compromisso com a sociedade, mas a está ignorando. E essa casa, senhor presidente, é irresponsável quando não toma uma atitude em relação ao governo do estado do Amazonas. Temos que tomar um direcionamento, senhor presidente. Essa casa não pode se calar mediante a todos os atos e fatos acontecidos nesse estado do Amazonas em relação a esse governo que rouba, que mata, que deixa faltar oxigênio, que procura fazer uma administração incompetente e nós ficamos assistindo de camarote. Na semana passada, o deputado Álvaro Campelo propôs que hoje o presidente da casa submetesse a decisão do processo de impedimento do governador Wilson Lima aos deputados de forma simbólica, assim como ocorreu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no caso do governador daquele estado, Wilson Witzel, do mesmo partido de Wilson Lima, mas até agora não foi atendido. Na semana passada eu fiz a proposta para que os pedidos fossem analisados em plenário e agora nós estamos aguardando o posicionamento do presidente Roberto Cidade. A informação que eu tenho é que a consulta ainda está na Procuradoria
portanto, vamos aguardar aí qual será a decisão da Casa em relação a essa proposta que eu apresentei. Os deputados governistas, bem como o presidente Roberto Cidade, se calaram sobre o tema, mas os movimentos da sociedade civil organizada preparam novas manifestações, pedindo um posicionamento deles, como diz o integrante do movimento Povo é o Poder, Júnior Oliveira. Mais uma vez fomos levados à chacota pelos deputados, né? Que de uma forma vergonhosa não escutam os anseios da sociedade. Nós, trabalhadores, nós, empresários, a sociedade civil em geral está pedindo o impeachment de forma imediata do governador do Amazonas. Chega, não dá para aguentar um governo genocida, um governo autoritário. A Procuradoria da Assembleia Legislativa do Amazonas até agora não concluiu análise dos pedidos de impedimentos. Na próxima semana, pelo menos 5 movimentos populares preparam nova manifestação para pressionar a votação do impeachment do governador Wilson Lima. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E 3 chapas disputam a reitoria da Universidade Federal do Amazonas. A eleição acontece em primeiro turno nos dias 10 e 11 de março. A chapa vencedora vai administrar um orçamento de quase meio bilhão de reais, exatamente. O 18 horas vai entrevistar os candidatos a reitor das 3 chapas. E começamos a série de entrevistas com o atual reitor da universidade, Silvio Pulga, que busca a reeleição, tendo como vice a professora Tereza Frache. Muito boa noite, reitor Silvio Pulga. Seja bem-vindo novamente aqui no programa 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço o convite. Estamos aqui para dialogar sobre a nossa Universidade Federal do Amazonas. É um prazer para mim. Tá ótimo. Então, o que o senhor pretende realizar neste ano, neste novo mandato, que não fez no mandato que está encerrando? Bom, ao longo desse quatriênio, nós tivemos um conjunto de realizações que nos levaram a colocar novamente o nosso nome à disposição. Posso destacar o Índice Geral de Cursos, onde tiramos a nota 4, a nota histórica da UFAM nesse índice era a nota 3. Posso também destacar a Educação à Distância, que foi avaliada pelo MEC, e também tiramos a nota 4. E no recredenciamento institucional, que é um instrumento de avaliação do MEC perante as universidades, tiramos a nota 4. Eu quero dizer que a maior nota nesses 3 índices é 5. Então, conseguimos, ao longo desse quatriênio, elevar a nota da UFAM nesses quesitos e queremos nos colocar novamente à disposição da comunidade para que nas próximas avaliações nós busquemos a nota máxima, que é a nota 5, o que representa exatamente a excelência da nossa instituição no ensino, na pesquisa, na extensão, na internacionalização e no empreendedorismo. Ok, reitor, o senhor falou aí que conseguiu alcançar a nota 4. E o que foi feito efetivamente aí para a universidade conseguir chegar a essa posição aí durante a sua gestão? Nós buscamos permanentemente a melhoria da infraestrutura da instituição, né? Só para os senhores terem ideia, nós temos a Biblioteca Setorial Sul, que ela está pronta para ser inaugurada. Ela só não foi inaugurada por conta da segunda onda do Covid. Nós vamos inaugurar no dia 17 de janeiro, que é o dia que a nossa universidade completa o aniversário de sua fundação. Mas temos hoje uma biblioteca no setor sul, que fica no chamado Mini Campus, uma biblioteca moderna, com pavimento, com 3 andares, com sala de estudo individual em grupo, plenamente pronta para atender os nossos alunos, também os nossos professores e nossos técnicos. Então, estou dando um exemplo para vocês de algo que venha melhorar não somente a nossa nota, como também o espaço acadêmico dos nossos alunos e dos nossos professores na instituição. Essa biblioteca representa que quando o MEC nos avalia, ele leva em consideração a biblioteca. Então temos uma biblioteca moderna para atender a comunidade. E no setor norte, que é onde fica o antigo ICHL, no próximo quatriênio nós também pretendemos construir a Biblioteca Setorial Norte, que será com a instalação idêntica do setor sul, que já está pronta. Então é assim que nós vamos avançando na instituição. Ok, a biblioteca conferiu a nota 4 ou não? Ela pode ser a 5?
Não, a biblioteca, que eu estou dando exemplo, Sim. nós conseguimos a 4. Sim. Agora ela vai nos ajudar a chegar a 5, com certeza. Tem mais alguma outra estratégia para conseguir esses 5? Sim, nós temos um trabalho muito forte da Pró-Reitoria de Graduação junto aos cursos. Os cursos são avaliados anualmente pelo ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho. Mas não é só esse o quesito de avaliação. A questão da infraestrutura também é avaliada e a questão do corpo docente. A UFAM hoje tem mais de 1.000 doutores no seu corpo docente. Isso se deve a quê? A um esforço que começou na década de 90 de qualificação de professores e também por conta de mudança da legislação que determina que o ingresso dos professores nas universidades tem que ter pelo menos o título mínimo de doutor. Então, esse conjunto de esforços permitiu que chegássemos a 1.000 doutores e, é claro, isso tem impacto na graduação e na pós-graduação. Sem dúvida. Quais os 3 pontos que o senhor destacaria na sua plataforma para a comunidade acadêmica? Enfim, primeiro, a melhoria das nossas avaliações na graduação. Entendemos ser importante isso. Depois, no ponto de vista da gestão de pessoas, nós queremos cada vez mais ofertar para os nossos técnicos cursos de mestrado e doutorado. Como é que isso é possível na modalidade EAD? Porque essa nota 4 no Índice Geral de Cursos, que foi inédito para nós, ela permite a oferta do curso de mestrado e doutorado à distância. Então isso vai permitir a maior qualificação dos nossos técnicos. Os nossos técnicos que anseiam cursos de mestrado e doutorado e tradicionalmente a gente oferece na modalidade presencial. Eles vão ter oportunidade, tanto na capital quanto no interior, de fazer na modalidade à distância também. Ok, reitor, a universidade ela teve, é claro, que se adaptar aí à pandemia, né? O ano letivo de 2020, como foi? Ele foi aproveitado ou ele foi jogado fora praticamente? Não teve? Não, o ano de 2020 nós fizemos o ensino remoto emergencial. Esse ensino remoto foi o que muitas universidades fizeram ao longo de 2020. 70% dos professores aderiram ao ensino remoto e mais de 10.000 alunos se matricularam nas disciplinas oferecidas. O que é que nós estamos vendo agora, nesse momento? Nós estamos tendo formatura dos alunos nas diversas unidades acadêmicas, que é exatamente esses alunos que fizeram o calendário especial no ano de 2020 e que estão formando agora. Para o ano de 2021, nós vamos retomar o calendário do ano passado, vamos começar as nossas atividades no dia 29 de março e é claro que vamos trabalhar para equalizar o calendário ao longo deste ano. Ok. Qual o diferencial das propostas da sua chapa? Você poderia citar uma ou duas, né, em relação aos dos concorrentes? Bom, nós temos primeiro respeito pelos outros candidatos, são nossos colegas, mas dizer primeiro que eu me faço acompanhar nesse segundo momento por uma nova candidata vice-reitora, que é a doutora Teca Frasch, uma mulher que é professora titular da universidade, que tem uma produção ligada à questão ambiental, então nós vamos dar muita ênfase à questão ambiental nessa segunda gestão. E essa questão que coloca a nossa região no plano internacional e tenho ao meu lado uma professora cuja expertise, cuja área de estudos é exatamente a questão ambiental. Outra questão que nós vamos trabalhar fortemente é a nossa pós-graduação, consolidação da nossa pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, fazendo com que as nossas notas na avaliação da CAPES melhorem nos próximos anos. Ok, a palavra final será para eleger o reitor é do presidente da República. Se o senhor for aí o mais votado no caso, acredita que passará aí pelo crivo do presidente Jair Bolsonaro? Bom, o nosso Conselho Universitário, numa reunião de janeiro, ele determinou, que é a nossa instância máxima, determinou o seguinte, que a chapa mais votada, é claro, compor a lista tríplice. Então vai compor a chapa, se formos nós, eu, a professora Teca e mais um terceiro nome é Console. Quero dizer a vocês que ao longo da minha gestão, e não há nada que desabone o nosso trabalho frente à universidade. Portanto, com muita tranquilidade sendo examinado nesse processo, nessa lista tríplice. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas.
Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição de vocês. Eu agradeço. Muito obrigado. Okay. Conversamos com o reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Pulga. E ainda essa semana vamos entrevistar os outros 2 candidatos que disputam a reitoria da UFAM, que são a professora doutora Andréa Whiteman, da chapa 55, e o professor Marco Antônio, da chapa 21. 6h54, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto e uma medida provisória para zerar as alíquotas do PIS/COFINS para o diesel e gás de cozinha na tentativa de reduzir os preços dos combustíveis após sucessivos aumentos. Carlão, e a repórter Ananda Chama ouviu uma economista que vai explicar sobre o impacto dessa medida no preço final dos combustíveis. Vamos conferir. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão e ouvintes da Rádio Mix. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Em relação ao diesel, a medida do presidente terá validade nos meses de março e abril. Quanto ao gás de cozinha, a medida é permanente e só vale para os recipientes de até 13 quilos. Para a economista Denise Kassama, a redução de impostos é sempre um alento para o brasileiro e explica quais os impactos para o consumidor manauara. No caso do óleo diesel, essa redução de zerar o PIS e COFINS vale só até abril, né? Em março e abril, e no caso do gás de cozinha ainda está com prazo indeterminado. Hoje, a carga tributária de tributos federais no processo de composição de preços, por exemplo, do gás de cozinha, representa 3% aproximadamente. Então, zerar esse imposto significa que vai ter uma redução de R$ 2,40 no preço final do produto de uma botija aí de R$ 80. O restante da composição, nós temos aí o ICMS, que é um tributo estadual que representa 15%, né? O restante, nós temos aí 47% de custo de produção e 35% de custo de distribuição e revenda. Mesmo que pequena, já é um alento. A economista também explica por que o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, também não baixa. Diferente do governo federal, que tem vários tributos e pode compensar a redução de um em contrapartida de outro, a nível de governo do estado nós temos poucos tributos estaduais, sendo o ICMS o principal dele. O ICMS incidente sobre combustíveis e derivados, ele representa cerca de 20% da arrecadação total de ICMS do governo. Então, a redução disso pode significar aí duras penas para o Estado poder fazer as suas políticas públicas, como, por exemplo, as ações de combate à Covid-19. Reportagem de Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Bom, Carlão, você lembra aí que nós mostramos aqui no 18 horas, né, a reportagem da BBC News sobre a venda de terras da Amazônia feita no Facebook? Pois então, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal apurem nas esferas civil e criminal indícios da tentativa de comercialização de terras indígenas protegidas aqui na Amazônia. E a decisão tem como base aí exatamente esse material que você falou, Karine, veiculado pela BBC News na semana passada. O documentário denunciou a utilização do Facebook para anúncio e comercialização de terras na Amazônia. Entre as áreas anunciadas para venda estaria a terra indígena Uru-Euauau, que o ministro Barroso ordenou que o governo federal isolasse e expulsasse os invasores. A área, segundo o ministro, está em situação crítica e termos epidemiológicos. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 58 minutos em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão.
E o Amazonas ultrapassou hoje a triste marca de 11 mil mortes por Covid-19. Segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, foram confirmados mais 74 mortes por Covid-19, elevando o total para 11.012, o total de mortes aqui no estado. O boletim também confirmou o diagnóstico de 1.576 novos casos da doença, totalizando para 318.244 o número total de casos aqui no Amazonas. O Amazonas continua liderando a taxa de mortes por 100 mil habitantes em todo o Brasil. E segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil soma hoje 10.587.001 casos confirmados de Covid-19, com 255.720 mortes. O país também soma 9.437.611 pessoas recuperadas da doença. Agora, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os órgãos de controle voltaram a acionar a Justiça Federal no Amazonas nesta semana para garantir os direitos dos pacientes de Covid-19 no estado. Os ministérios públicos e as defensorias querem que o governo do Amazonas seja obrigado a fornecer oxigênio de forma regular, transferir pacientes com o pagamento de tratamento fora de domicílio e abrir novos leitos. Segundo os órgãos de controle, as providências adotadas pelo estado até o momento não foram suficientes. A denúncia diz que ainda há uma fila de espera de pacientes com Covid-19 por vaga em leitos, inclusive de UTI, e que há pacientes aguardando transferência, a maioria de municípios do interior do estado. Ou seja, os órgãos de controle pedem que a Justiça determine que o estado do Amazonas atenda aos pacientes de Covid-19, mesmo com o número de casos da doença em queda. E hoje, o governador Wilson Lima, após um ano de pandemia e 11 mil mortes, anunciou um comitê científico para ajudar o estado. E como diz uma expressão popular, demorou. Em compensação, o comitê será coordenado pelo experiente e competente pesquisador Bernardino Albuquerque, da Fundação de Medicina Tropical. Quem sabe decisões mais acertadas sejam tomadas daqui para frente. 18 horas. 7 horas e 1 minuto. Temos uma saideira, Karine? Temos. A produção acabou de mandar aqui o seguinte: atenção para essa notícia. A lista de selecionados para o auxílio Manauara da Prefeitura de Manaus tem nomes fora do comum. É o caso dos beneficiários Brócolis Rosane de Souza, Terra Brasil, Brisa Escarlate, Dutra Nicásio, Acidente dos Santos Ferreira, Malandra dos Santos Sidou, além de vários nomes repetidos. São 40 mil nomes de beneficiários que vão receber R$200 mensais por 6 meses. A relação foi divulgada agora há pouco pela Prefeitura. Ok, 7:02, finalizamos assim mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Boa noite, Karime. Um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100.7. Amanhã, em quarta-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil. Boa noite e até lá. Você ouviu 18 horas.